Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Uai, a Ficha Caiu. Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você novamente comigo. Olha só, quem está aqui do lado meu hoje? Ai, gente, Laura Miquelon, uma das fundadoras do clube Girl Up Rio Paranaíba. Mas é melhor ela mesma se apresentar, né? Laura Miquelon, me diz quem é você no mundo? Oi, Brenda, tudo bom? Tudo jóia. Meu nome é Laura Miquelon, como você comentou. Eu estou falando aqui de Campinas, São Paulo, não sei se você conhece. Já ouvi falar, não conheço. Ah, mentira, já passei aí dentro, sim. Aí, Adorei a cidade, por sinal. Só passei sério, de carro, mas uma cidade maravilhosa, né? Enorme. é grande. Enfim, é porque eu costumo dizer que quando vocês falam assim, interior de São Paulo, o interior aqui em Minas é uma roça mesmo. E, gente, Campinas é, sabe, acho que é a cidade que eu moro, assim, tranquilo. É meio grande. Acho que a gente tá meio longe. É verdade. Mas, bom, estou aqui falando de Campinas. Como a Brenda comentou, eu sou uma das fundadoras lá da Girl Up RP. Fiquei como presidente até ano passado. E esse ano eu estou tendo aí uma experiência como diretora da parte financeira, né? Faço engenharia de produção lá na UFV, que é a instituição que o nosso projeto está ligado, né? Que a Girl Up está ligada. Olha só, gente, tem muita coisa para falar aqui hoje, hein? Então, para quem ainda não conhece, né, vamos começar então já dizendo para todo mundo aqui o que é esse movimento da Girl Up. Então, a Girl Up ele é um movimento global. Então, você tem a atuação desse movimento em diversos países. E esses grupos nos países atuam tentando promover projetos, trazer oportunidade para as meninas, para as mulheres se tornarem líderes. Então, nós, por meio de projetos, nós levamos projetos empoderadores que se adequem à realidade, às necessidades de cada país, de cada grupo local. Olha só. Então, eu vi lá no site que fala muito de menina, 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 né? Mas tem uma faixa etária mínima ou máxima? Como é que funciona esse negócio quando o termo a gente vê lá quando entra no site, né? Menina. Então, a gente na Girl Up acredita muito que a gente tem que formar as meninas de hoje, né? Para serem elas que vão ser as mulheres do futuro. Né? Então, a Girl Up tem um foco principal no grupo jovem, que vai até os 29 anos, se eu não me engano, que é o que a gente considera como mulher jovem ainda, né? Então, ela tem essa atuação, que é justamente a faixa etária lá da faculdade, né? Normalmente é mais ou menos a cidade, e é a faixa etária das garotas que atuam no nosso clube, entre 18 e 23, 24 anos. Olha só. Mas então, necessariamente é um requisito isso, né? Podemos dizer. Sim. Mas aí, no caso, só para eu entender, existe o movimento que é para empoderar meninas, e existe mulheres, talvez com idade mais do que 29, que está ali por trás do movimento? Sim, na Grow Up a gente trabalha de duas formas. A gente tem os clubes, né, nos países, que é o meu caso, e dos outros clubes de Minas, dos outros estados aí do Brasil. E nós temos a Grow Up Global. Nessa Grow Up Global, que trabalha mais em conjunto com instituições maiores, você não precisa ter até 29 anos, você pode ser mais velha e estar atuando de diferentes maneiras. Né? Nós temos diferentes cargos para você estar atuando dentro da Girl Up. A gente costuma falar que para você estar nesses clubes locais, você tem que ter aí até os 20 e poucos anos. Mas tem outros cargos que você pode estar assumindo na Girl Up que não se limitam até os 20 e poucos. Pode ser um pouco mais velha. Ah, legal. Olha, eu estava pesquisando muito lá no site e eu já gostei porque o objetivo que vem ali é o seguinte: oferece oportunidades e garante direitos para que meninas se tornem líderes. E aí a gente tem um movimento, né, como esse, para nos ensinar a ser líder, né? Isso é muito forte e a gente vê que ainda
estamos caminhando. Nós, mulheres, estamos ocupando cada vez mais espaço, mas a gente sabe que a caminhada é muito longa ainda. Ou seja, deparar com o movimento que vem dizer, nós estamos fazendo das meninas líderes. Como é que é isso? Então, tem muito trabalho por detrás, né? Porque como você falou, o mundo mesmo não está preparado, né, para isso. A gente enfrenta aí algumas barreiras, mas é justamente com essas barreiras, são essas barreiras que nos dão força, que nos dão um caminho aí para seguir. Então, a gente trabalha muito na parte de dar oportunidades. Então, você, ao estar na Girl Up, você vai ter a oportunidade de desenvolver uma comunicação legal, desenvolver a liderança, para que, com o tempo, se expondo a essas situações, se expondo a essas dificuldades, você alcance aí essa liderança, que é o que a Girl Up preza tanto, né? É realmente te expor no mundo e fazer você crescer com isso, né? São nessas oportunidades que a gente cresce e é nisso que a gente trabalha na Girl Up e na Girl Up RP. Uhum. E eu estava vendo os números também, porque 95 mil meninas impactadas no movimento, em 5 mil clubes, em 130 países. É um movimento muito grande. E, assim, a gente sabe que não tem toda o holofote que precisa ter, né, Laura? Você concorda comigo que assim, não é tão difundido, assim, embora esteja ligado à ONU, né, a fundação da ONU, que é importantíssima, mas eu sinto que precisa um pouco mais de luz sobre esse movimento. Você sente isso também ou é impressão minha? Tá certo. Eu mesmo também, eu fui conhecer ano passado só, foi assim, na sorte, eu tava mexendo ali nas minhas redes sociais e por sorte eu esbarrei com um vídeo de uma menina que era uma das líderes da Girl Up, ela era líder de um clube, e ela falando da Girl Up, falando de como funcionava, daí que eu fui saber o que era, que eu fui atrás de perceber, fui falar com o pessoal de Minas, daí que eu fui conhecer, porque até então também nunca tinha ouvido falar. Mas você sabe que tem alguns assuntos que a gente conversa hoje que são muito fortes na Girl Up, e que a Girl Up que deu esse boom. Por exemplo, você já ouviu falar do projeto de lei de combate à pobreza menstrual? Sim. Então, a Girl Up começou a trabalhar com esse tema há algum tempo atrás, e a gente luta, né, de diferentes cidades, diferentes estados, para estar trazendo esse projeto de lei. E a Girl Up está muito junto com isso, vai lá, conversa com o vereador, ou se for... a gente já trabalhou até com projetos estaduais. É um tema aí da Girl Up que às vezes a gente não sabe que está envolvido. Exato. Tá junto. Exato. A gente vai falar até sobre esse assunto especificamente um pouco mais para frente. Mas você está aí citando Minas, né? O que tem a ver você que está em Campinas com Minas? Como é que a Girl Up chega? Eu vou entrar na sua história com o movimento também, mas já que você está falando tanto de Minas, vamos esclarecer desde já que é a minha terrinha, né? Qual que é essa ligação aí que você teve? Então, eu moro em Campinas. Sou de Londrina, no Paraná, mas eu moro em Campinas. Uhum. Só que em 2020 eu comecei a fazer faculdade aí em Minas Gerais, né? Eu faço na Universidade Federal de Viçosa, do campo de Rio Paranaíba. Sim. E daí eu morei, agora eu tô morando lá, né? Eu voltei para Campinas, né, na pandemia, mas minhas coisas estão lá, eu tô morando lá, meu planejamento é estar voltando para lá daqui a pouco. Então, quando eu fui para a cidade, uma cidade bem pequena, bem menor do que a que eu moro, e eu vi que seria um acréscimo legal para a cidade. Eu conversei com as garotas, as outras líderes do clube, a gente viu, uma universidade que ainda não tem esse tipo de projeto, não tem muita coisa voltada para essa temática, né, voltada para a igualdade de gênero, é algo que faz sentido. Tem as universitárias, tem a comunidade, a gente pode estar acrescentando. Então, minha conexão foi a faculdade, né, foi meu primeiro contato com Minas. Entendi. Então, você levou de Campinas para Viçosa o movimento, seria isso? Na verdade, eu só fui conhecer quando eu já estava lá. Eu já estava lá. Você conheceu em Viçosa esse movimento?
Ou começou esse movimento lá? Comecei em Rio Paranaíba, na verdade, que eu não sou do campus de Viçosa, conheci em Rio Aham. Paranaíba, conheci pela internet mesmo, Ah, tá. Ok. pela internet, daí que eu fui atrás de entender um pouco mais, de conversar com o pessoal da faculdade para ver o que era possível dentro disso. Entendi. Gente, olha só, hein, você. Como você estava falando aí, o movimento é extremamente ligado às questões femininas, né? E aí, sobre essa questão da pobreza menstrual, já pegando esse gancho aí, eu vi que, inclusive, a Girl Up, ela publicou até um relatório, não sei se tem uns 2 ou 3 anos, me parece, livre para menstruar, né? Uhum. Que traz as informações importantíssimas aí e urgentes do nosso cotidiano. Porque a gente às vezes acha que pobreza menstrual é uma coisa que parece não ser realidade de muitas mulheres, principalmente homem, então nem vou citar, porque né, já tem essa barreira de eu não sei do que elas estão falando, né? Eu não menstruo, então isso não é problema meu, enfim. Não vou generalizar, a gente sabe que tem muito homem que se interessa, enfim, mas a gente sabe que é um tabu até para nós mulheres, imagina para os homens, né? Sim. E aí, que a ONU estava falando? Para vocês terem uma ideia, atinge a pobreza menstrual 1 em cada 4 adolescentes brasileiras. E aí a gente tem mais uma estimativa dentro desse número que 1 em cada 10 meninas falta aula durante o período menstrual. E aí você que está nos vendo e nos ouvindo, pode pensar assim, será que existe isso? Sim, gente, a gente precisa dizer que tem mulheres que usam jornal ainda, né? Folha de árvore para poder manter o ciclo ali, para manter o fluxo menstrual, porque não tem dinheiro para comprar um absorvente. E isso que a Laura está trazendo para a gente é muito sério, porque recentemente a gente tem aí uma discussão que está vindo se arrastando por causa do governo que barrou, né, a distribuição gratuita de absorventes nas escolas públicas. Enfim, nós esperamos que isso ainda avance, né, Laura? Mas, exatamente, me fala aí o que a Girl Up tem nesse emaranhado de questões que nos impede, como é que ela tem feito? Você já citou aí que vai até as prefeituras, e eu já vi que tem prefeituras do nosso país que, por causa da Girl Up, começou a distribuir, inclusive, absorventes gratuitos nas escolas públicas, né? Conta pra gente um pouquinho, então. Então, esse assunto da pobreza menstrual é um outro assunto que eu não tinha contato até entrar na Girl Up. Mas dentro da Girl Up a gente discute muito sobre isso, justamente por ser muitas vezes um assunto esquecido. Parece muito distante da gente. Quando eu vi esse dado, né, de 1 a cada 4 mulheres, 25%, É muita eu coisa. estranhei, é muita coisa. Então, é um assunto que a gente debate muito, a gente debate, a gente faz projetos. Teve esse do projeto de lei, né? Os clubes da Girl Up trabalham muito buscando a prefeitura ou indo atrás do governo para viabilizar esse projeto. Mas, além disso, a gente tenta trabalhar com isso em outros aspectos, porque a gente entende que quando a gente trabalha de um assunto que a população não tem tanto conhecimento, não basta só a gente dar o prato, a gente tem que trabalhar todo um processo de conscientização, as pessoas têm que entender a importância disso, têm que entender como funciona, por que o governo tem essa obrigação. Então, a gente tenta trabalhar com isso, não só com os projetos de lei. Ano passado, o meu clube, em parceria com outros 4 grupos lá do estado de Minas Gerais, a gente fez uma campanha justamente com esse objetivo. A gente fez uma campanha que chamava Campanha Absorve Minas. Nessa campanha, a gente promovia algumas lives, algumas reuniões, alguns conteúdos informativos acerca da pobreza menstrual, de como você deve se cuidar, acerca desse tabu, né, que é um tabu muito forte ainda, a menstruação. Sim. Enfim, tentando destrinchar vários assuntos relacionados à pobreza menstrual. E, além disso, a gente fez uma campanha para estar arrecadando absorventes. Meu clube, ele conseguiu juntar dinheiro para comprar 70 absorventes reutilizáveis para a gente estar distribuindo
lá na cidade. Uhum. Porque é um processo, né? Eu falo que é uma linha de raciocínio. Então, a gente trabalha a conscientização, daí a gente trabalha a importância de você ter, a gente trabalha aí o material em si, porque elas têm que saber usar o absorvente corretamente, para depois você chegar com um projeto de lei que reforce tudo isso que a gente criou. Então tem toda essa iniciação aí por trás. Olha, interessante, porque a gente vê que essa questão ela é pauta todo dia, né? Porque todo mês nós mulheres temos a menstruação. Então, é o que a gente fala, essa distribuição realmente tinha que ser constante, porque a gente vê muito movimento de campanha para apagar uns incêndios, né, Laura? É exatamente isso. Mas que bacana isso que você está falando, porque existe essa campanha de não só de distribuição, mas de conscientização sobre essa higiene íntima que a mulher tem que ter nesse período, principalmente, né? Não, sim, porque, como eu falei, a gente cresce nesse tabu. Então, às vezes, a menina ela não se sente à vontade para estar falando com a mãe ou com algum responsável mais próximo, e ela cresce sem saber quais são os cuidados, ela não sabe os limites do próprio corpo, o que pode, por muitas vezes, gerar consequências terríveis, pode causar doenças, pode estar abrindo portas aí que vão dificultar a vida dela no futuro. Então, sem falar dos traumas, né, que nos causam por ter passado por alguma situação que nos coloque em situação de vergonha, até de bullying mesmo, né, porque a gente está falando de meninas e hoje, talvez uma mulher adulta, se, por exemplo, tiver, sei lá, a roupa dela manchada de menstruação, ela vai saber lidar com aquela situação e sair por cima. Agora, uma menina, que é o que você falou, ela não tem conhecimento do que está acontecendo com ela, muitas vezes não conversou, embora a gente, e olha que a gente está falando numa época que a internet você acha de tudo, né, Laura? Na minha época é diferente, tá? Se a mãe não viesse e falasse como é que tinha que ser as coisas, minha filha. Mais difícil ainda, né? Exatamente. Então, quer dizer, você vê que nós mudamos a nossa geração, a gente tem a internet ao nosso favor, e ainda a gente depara com meninas que não têm conhecimento do próprio corpo e da menstruação por causa de tabu. E aí eu quero fazer uma pausa agora, aqui um parêntese para todas as mães de meninas, e pais também, tá? Não vamos eximir os pais dessa obrigação, não. Mas que cheguem e conversem com suas filhas sobre isso, né, Laura? Vamos abrir isso aqui também, porque a gente vê esse tabu muito grande por parte das meninas, mas os pais, as mães principalmente, elas já menstruaram milhões de vezes até a filha menstruar, então chega para ela e conversa, gente, por favor. Eu tô com vergonha, vai na internet e procura lá como devo conversar com a minha filha sobre menstruação. Alguém bacana vai estar te dando uma dica. A Girl Up vai te dar essa dica. Conta aí, Laura, me ajuda. Então, com certeza você acha a internet aí. O que a gente precisa é realmente tirar um tempo para estar se dedicando a isso, porque eu não vou mentir, não é um tema fácil, não. É um tema que trata um pouquinho da intimidade da garota, e às vezes realmente pode ter essa não é receio, mas às vezes uma essa resistência, essa hesitação de estar abordando um assunto, né? Realmente não é fácil, mas é muito de você entender um pouquinho, né, a sua filha, tentar eu falo, investir muito nesse processo de conhecimento. Você sabe como é a sua filha, você conhece como ela reage, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, é muito de usar esse conhecimento, essa intimidade que você criou nos últimos anos, né, até chegar a esse momento, para abordar de uma forma que seja legal tanto para você quanto para ela. Porque, de alguma maneira, você vai ter que abordar. Não é um assunto que você pode deixar de lado, mas é usar do que você conhece para tratar o tema com objetividade, né, sem omitir nada, mas de uma forma que fique confortável para vocês dois. Com certeza você vai achar alguma forma, e essa comunicação, ter essa conversa aberta vai ser muito vantajoso para os 12, 13, 14, 15, 16 anos, porque cria essa intimidade com o pai, que é uma intimidade que a gente precisa, né, principalmente na formação. Exatamente. E nada melhor do que ter a mãe, principalmente, para poder confiar e contar essas coisas, porque eu sei que é difícil, como você falou, é um assunto que é íntimo da mulher,
Mas é natural, gente, é natural do corpo feminino, mulheres, meninas, garotas, todas elas. Isso é natural. A gente tem que entender de uma vez por todas isso. Não dá para ficar fugindo desse assunto, dizer que é uma coisa que incomoda. Olha, esse ciclo da mulher é muito perfeito. É a natureza nossa, né, Laura? E assim, se você for estudar a ciclicidade da mulher, vocês vão descobrir cada coisa, que vocês vão parar de ter vergonha da menstruação, tá? É isso. É o recado que a gente quer deixar aqui também, né, Laura? Sim, eu já vi em um site uma frase falando assim, que a menstruação, que o ciclo da mulher é o reflexo da saúde dela. Isso. Então, é no ciclo que você vai saber o que está acontecendo. Então, se você não souber o que está certo e o que está errado, às vezes está passando coisa aí que você não está vendo. Você tem que ver. E é nessa comunicação. Já ouvi gente falando que menstruação é coisa de quem é suja, que só menstrua quem é sujo, ou fez isso, fez aquilo, para você ver até onde chega a desinformação se a gente não conversa, se a gente não passa a informação adiante. Nossa, é triste, né? Ignorância, gente, é a pior cegueira que o ser humano pode ter. Então, assim, em vez de ficar no WhatsApp, na rede social, vai procurar coisa que presta, vai aprender sobre a vida. Mas voltando aqui também à questão da liderança das meninas, qual que é a dificuldade maior que você já observa, né, nesse tempo todo que você está na Girl Up, das meninas se tornarem líderes, de assumir essa liderança? O que você observa? Eu vejo, primeiro, uma grande resistência por parte da sociedade, porque muita gente não vê as mulheres como passíveis de serem líderes, né? Sim. Líderes. Não veem líderes tão boas quanto os homens, né? Tem essa própria resistência. Eu acho que essa resistência no início que pode acabar afetando um pouco, né? Mas a gente tem consciência disso, na Girl Up a gente trabalha muito com isso, a gente sempre conversa disso, a gente fala, vocês vão aguentar muito isso, vocês vão ouvir gente às vezes não confiando tanto, não. Mas é um trabalho, né? Nunca foi fácil para nenhuma mulher antes da gente. O importante é a gente ter consciência disso, né? E não tá deixando se abater. Então, Sim. Acho que essa é uma dificuldade aí, que se não for bem trabalhada, pode acabar afetando até o emocional da pessoa. Ah, não, total. Mesmo porque a sociedade ainda fala o tempo todo com a mulher que o lugar dela é menos, né? Fica aí abafada, não apareça tanto, fale menos, etc. E aí vai afetar exatamente a autoestima, a autoconfiança, e é muito difícil. Assim, eu acho que é mais difícil você tirar devolver a autoestima para uma mulher do que você construir uma mulher líder, né? Porque quando você constrói algo, você vai moldando, mas a partir do momento que as mulheres, por isso que é tão importante a Girl Up, porque esse negócio de ser menina, começar na base, já ali desde o início, falando para ela o que ela vai enfrentar, o que ela precisa fazer para não passar por determinada situação, é importantíssimo, porque é o que eu tô falando, quando uma mulher já tá com a autoestima abalada, autoconfiança, ela já quebrou a cara muito, muita gente já falou pra ela que ela não deve fazer tal coisa porque é mulher, é muito mais difícil devolver isso, você tem que trabalhar muito mais coisa do que uma pedra bruta que você tá ali lapidando desde o início, né? Sim, não, é perfeito isso que você falou, Brenda, é justamente esse o ponto, é muito mais difícil você chegar para uma mulher formada de 30, 40 anos, mudar a cabeça dela, do que você estar trabalhando com a menina desde pequena, porque ela está começando a ser exposta, né, a essas situações. Então, se você já previne, você consegue aí não vou falar evitar, mas você ensina ela... Já prepara elas. Isso, se ensina a passar por isso, porque você vai passar, né? A gente, como mulher, passa por muitas situações, mas você sabe que vai passar, sabe como lidar com isso. Eu acho que esse é o mais importante, saber como lidar. Não. E Laura, como que essas meninas enxergam isso quando vocês começam a atacar na cara delas, assim, ó, você vai passar por isso, vão te chamar disso, se você tiver essa atitude, pode preparar para ouvir isso. Elas conseguem perceber com o decorrer do tempo essas situações, porque existe isso também, né? A gente desde nova passa, mas dependendo da nossa maturidade, a gente não entende que aquilo foi um assédio, que foi uma agressão. Elas conseguem perceber isso conforme vão
né, participando do movimento, o que você observa? Com o tempo, já, eu fiquei, faz um ano mais ou menos, né, que eu tô na Grow Up, então tem algumas garotas que estão desde o começo, tem umas que entraram um pouquinho depois, e a gente sempre costuma, nas nossas reuniões, trazer discussões. Então, a gente já trouxe discussões, por exemplo, sobre relacionamento abusivo. Ah, ótimo. A gente vai lá e discute sobre relacionamento abusivo, alguém traz uma pesquisa para apresentar, e a gente vai aí incentivando discussões, conversas mesmo, né, sobre o tema. E é um momento muito legal, porque é nesse momento que acontece isso, né, nessa troca de informações, nessa troca de experiências, uma fala aquilo, outra complementa, e a gente vai adquirindo mais uma visão de mundo, porque até então eu só tinha a minha visão do que é. Quando a gente entra em contato com outras pessoas, quando a gente discute com outras pessoas, a gente vai ampliando a nossa visão. Então, já aconteceu muitas vezes na Grow Up, de chegar no fim de uma reunião, ou pessoas que já saíram da Grow Up falarem, nossa, mudou a minha cabeça para isso. Porque eu nunca tinha pensado por esse lado, eu não sabia que era isso. Um relacionamento abusivo, eu não sabia que era isso, eu não sabia que era aquilo, eu achava que era isso. Então, expor essas situações, estimular discussões, trazer diversas fontes, acaba mudando muito a cabeça. A gente não molda, a gente não traz uma informação formada, mas a gente expõe a informações, expõe a casos, e isso abre muito a cabeça da pessoa. Então, já aconteceu várias vezes. Assim, a gente já chorou em reunião, acontece muito, e a gente não sai da mesma forma que a gente entrou. Eu, com certeza, quando eu sair no final do ano, não vou estar saindo da mesma maneira que eu entrei, porque tive contato aí com situações, mulheres que na minha vida pessoal eu nunca tive a experiência. Sim, e dentro disso daí, tem alguma história, assim, que te marcou muito? Porque a gente, né, essa é a troca de experiência, eu sei como é que é, menina, acho fantástico isso, porque é o que você falou, a gente sai de uma redoma, né, a gente sai da nossa bolha, e muitas vezes a gente vive uma situação da qual a gente não tem conhecimento, que está num relacionamento abusivo, por exemplo, né, então dividir experiências, conversar com outras mulheres, traz todo esse conhecimento pra gente. E aí você tem alguma história que você fala assim, poxa, essa menina eu não vou esquecer dela nunca mais. Então, eu tenho uma, só que não é relacionado a relacionamento abusivo. Era o que a gente estava falando da pobreza menstrual. Quando nós estávamos indo atrás de organizar tudo, né, para estar fazendo a campanha, a gente precisava ir atrás de uma parceria, precisava organizar planejamento, várias coisas, enfim. Eu conheci uma mulher que me marcou muito, porque eu fui falar do projeto para ela e ela se interessou na hora, ela ficou muito animada, e era uma mulher, acho que lá pelos 50 anos, então não era uma mulher tão nova, era uma mulher um pouquinho mais vivida. E eu contei para ela, eu contei do objetivo do projeto, e ela falou, nossa, eu apoio vocês para o que vocês precisarem, porque eu já vivi assim, eu já fui a pessoa que não tinha condições de tá comprando um absorvente, eu já fui a pessoa que tinha que usar pano, que tinha que usar jornal, porque na época que eu era mais nova, era muito irreal pra gente, então eu tinha que usar panos, não tinha outra opção, e eu nunca tinha percebido a gravidade disso até os dias de hoje, né, que a gente vê que tem produtos próprios, que você tem um cuidado certo que tem para fazer. Então eu acho que vai ser um projeto muito legal de você trazer para a comunidade, porque eu tenho certeza que a mesma consciência que eu não tinha, muitas dessas mulheres não vão ter. Então, o que eu tinha passado só em pesquisa, ela me trouxe como vivência própria. Isso para mim foi muito forte, porque eu ouvi e falei, a gente precisa, como Grow Up, trazer esse projeto, porque eu tô vendo que tem gente que precisa. É mais do que só um número. E aí, Laura, tem uma coisa que quando a gente começa a conversar sobre o assunto, quando a gente abre o diálogo, a gente percebe o quanto de mulheres que passam pela mesma situação, né?
Porque é cada uma que, não vou falar sobre isso não, tenho vergonha. A outra fala assim, ninguém falou, mas basta uma abrir a boca e todo mundo tem uma história de conhece que alguém passou por tal situação, ou que a outra sabe, né, de alguém, ou que ela passou igual você está falando. E esse movimento é muito importante justamente para a gente encorajar e entender que demanda é essa, porque a gente está falando de política pública também aqui, né? E aí, se a gente não tem consciência de que, ou a gente cria consciência na maioria dos homens que estão à frente da política do nosso país, que a gente ainda é minoria, nós mulheres, ou a gente coloca mais mulheres que nos representem, é lógico, não é lotar, né, o Congresso, enfim, a sua Câmara de Vereadores da sua cidade com mulheres, não é isso, é mulheres que representam os nossos interesses, né? E aí a gente precisa criar realmente essa discussão e entender qual é essa demanda para justamente a gente exigir que a gente tenha direito ao mínimo, ao básico, porque pensa bem, gente, uma menina faltar à escola porque não tem absorvente, porque está menstruada, isso é muito sério. Ou seja, se a gente for pensar que todo mês a gente tem a menstruação e vão pôr 5 dias de menstruação, então quer dizer que 5 dias do mês a menina não vai na escola. Olha o que a gente está trazendo de consequência para ela, né? Fora tudo que a gente já falou de trauma, de desconhecimento, ainda tem essa questão, esse prejuízo que é ela deixar de ter acesso à escola por causa de uma questão que deveria ser direito, ela ter direito ao absorvente para poder continuar frequentando as aulas. É muito sério, não é bobo, gente. Pensa, isso não é bobo, isso é muito sério. Sim. E não é um ponto isolado, né? Não. Isso que ela está vivendo agora, esse problema que ela está enfrentando com a menstruação, está ligado a outros problemas, está ligado aí a obstáculos que ela vai ter que estar superando durante o resto da vida, que às vezes poderia ter sido evitado aí com uma política pública adequada. Sim, sem dúvida. E aí, dentro da questão da liderança, quais são os princípios da Girl Up? O que ela trabalha nessas mulheres, nessas meninas, para que elas possam desenvolver a liderança, né? Quais são, a gente falou aqui de autoconfiança, de autoestima, é tirar dessas meninas o que elas têm de melhor e como se diz, fazer com que elas usem o que tem de melhor para benefício próprio e até da sociedade onde ela vive. Como é que funciona essa questão, principalmente aí? Eu acho que tudo começa no propósito. Isso é o que une a gente na Girl Up RP. Então, o propósito de trazer projetos que realmente ajudem as mulheres, o propósito de crescer, como você falou, como líder. Então, tudo começa aí nesse propósito. A gente tem isso muito forte dentro da Girl Up, porque a gente passa por diversas dificuldades. É difícil conciliar a faculdade com outras coisas, mas a gente se une muito no propósito. A partir disso, a gente cria também um ambiente livre entre nós mesmas, um ambiente propício para o crescimento. Porque para você crescer, você consegue crescer sozinho, mas se você tem um ambiente que te ajuda a se desenvolver, o seu crescimento vai ser potencializado, vai ser exponencial. Então, a gente trabalha muito nesse senso de equipe, de união, de, você está com dificuldade nisso, vamos fazer juntas, deixa que eu te ensino. Aqui você tem espaço para errar, então você pode errar. Errou? Ok, vamos consertar juntas. Então, a gente trabalha muito nesse ambiente de companheirismo, né? Eu acho que em algumas situações, mundo afora, a gente vive muita competição. Dentro da Girl Up, a gente quer trazer esse ambiente confortável. Porque se você tá num ambiente que você não pode errar, você não vai arriscar. Se você não arriscar, você não repete, por favor, repete isso. Ai, meu Deus, esqueci o que eu falei. Que se a gente tá num ambiente, né, que a gente corre risco, a gente não vai nem arriscar, né? Se a gente não tem liberdade para errar, a gente não vai nem arriscar. Acho que foi isso que você falou. Exatamente. Se a gente tá num ambiente que a gente não se sente confortável para errar, para estar dando um primeiro passo, para estar arriscando, a gente não vai arriscar. E a partir do momento que a gente não arrisca, a gente não cresce, a gente não se expõe, né? Porque são essas exposições, quando a gente fala criar oportunidade, são essas exposições que vão crescer. Eu estar aqui com você hoje, que é um momento diferente,
é eu estar falando com um vereador, que é um momento diferente, é dar uma palestra, é isso que vai fazer eu crescer. Não é só eu estar pesquisando, não é só o que eu aprendo na faculdade, mas para eu me desenvolver como líder, eu preciso estar me expondo a essas situações. E a gente preza muito por isso na Grow Up, né? Eu acho que é o ponto principal. E quem são essas meninas que fazem parte da Girl Up? Onde elas estão? Elas estão nas faculdades? Elas estão nos bairros, nas sociedades? Quem são essas meninas que procuram o movimento? Então, a Girl Up, de forma geral, não necessariamente você precisa estar na faculdade. Pode ser um clube de escola, então, porque a gente tem clubes de pessoas... Adorei. É bom, né? Porque não fica só um tipo de grupo, né? Tem bastante diversidade. Então, você pode estar na escola, então, são grupos mais novos, do ensino médio, então, até uns 17 anos. Tem grupos universitários, que é o meu caso. Então, todas as garotas do Girl Up RP estudam na UFV. Então, nós temos de produção, que é o meu caso, temos sistemas de informação, alimentos. O que importa é estar na faculdade, não importa muito o curso. E temos clubes também de cidade, então você não precisa estar numa escola específica, não precisa estar numa faculdade específica, você tem que ser da cidade. Então são essas 3 categorias principais aí que a gente trabalha. Para abranger bastante gente, né? Ou seja, é bem amplo, quem tiver realmente interesse, chega junto. Basta querer. Basta querer. E o legal é que a gente precisa entender que você tocou num assunto que eu gosto muito, que é sobre... essa questão das mulheres concorrerem entre si, né? A gente tem muito isso também, né, Laura? E aí você vem dizer justamente que as mulheres têm esse espaço para poder errar e para poder se apoiar, para poder trocar experiência. E as meus cachorros estão querendo participar do podcast também, tá vendo? Elas são fêmeas, por isso que elas estão latindo. Gente, desculpa. Elas gostaram. Tá vendo? Então, o que acontece? É bom a gente frisar, porque a sociedade coloca pra gente que nós temos que competir entre nós, principalmente a sociedade machista, gente. Os homens não querem que a gente se una, tá? E aí eu não vou generalizar de novo, pelo contrário, porque quando a gente fala de feminismo, a gente não tá falando que a gente vai disputar para ser melhor do que homem, não. A gente quer chegar onde eles estão. Né? Isso é importante porque muita gente não sabe disso. Não entende. Acho que é a mulher que não depila, que não gosta de homem. Enfim, não tem nada a ver com isso, tá? Inclusive, lá no Uai, a Ficha Caiu no Instagram, eu fiz um videozinho sobre isso para explicar, sabe? Porque justamente é isso, Laura. A galera tem vários preconceitos, assim, até as próprias mulheres, né? Eu não gosto desse negócio de feminismo, não. Eu falei, peraí, minha filha. Então, a gente tem que falar muito disso também, porque as mulheres, de forma natural, competem com tudo. Quer ser melhor no serviço do que a outra, quer roubar o namorado, o marido da outra, né? Quer competir de tudo quanto é jeito. Gente, se você que é mulher não se tocou, se essa ficha não caiu pra você, acabou, tá? Não vou permitir que isso continue mais, nem eu, nem a Laura. Porque ela tá falando exatamente isso, um ambiente onde a gente pode errar, onde a gente pode se apoiar, né? Onde a gente pode aprender juntas. E é isso, quando você vê uma mulher numa situação desfavorável, não ria, não ache bom, sabe? Apoie, tente ajudar, ver o que você pode contribuir para essa mulher. Né? A gente tem que fortalecer isso, essa nossa união, porque o mundo morre de medo da nossa união, porque a gente sabe que a nossa força é muito grande, realmente, né? Então, a gente tem que tirar de uma vez por todas essa disputa. Sim, esse é um ponto que eu já pensei muito, muito sobre, porque vem de uma forma tão natural, eu acho que é muito natural, a gente é muito criada assim, rotulando mulher é isso, eu, pelo menos, já ouvi muita coisa. E teve uma frase que eu não vou lembrar quem falou, mas eu ouvi alguém falando. Oi, compartilha. Assim, as mulheres competem porque elas sabem que não tem espaço para todas no mundo. Então, homem não compete porque eles têm lá o lugarzinho deles. Nossa. Mas a mulher tem que lutar para chegar nisso. Falou tudo. Eu nunca ouvi essa frase e ela é certeira. Certeira, você falou tudo. É isso. Assim, a gente já tem que provar o dobrado que a gente é capaz, né? E mesmo provando que é dobrado, a gente sabe que as nossas chances são menores ainda.
E aí, gente, é o que eu falei, vamos nos unir, não vamos competir entre si, porque se a gente se une, a gente consegue abrir mais espaço para nós mesmas. Entende? Já teve pessoas que falaram assim: nossa, eu acho a fulana que tem um cargo de líder, como é que é? Ela é empoderada. Ela é empoderada porque ela está à frente de um cargo importante numa empresa, ou ela é empoderada porque quando ela está lá em cima, ela traz muitas outras mulheres junto com ela? Ela faz isso? Não, isso eu não vejo. Então ela não é uma mulher empoderada. Isso é Porque importante. empoderada não é só subir, é subir e levar as outras juntas também. Se você está num cargo de liderança, se você tem esse poder, você tem que olhar para as mulheres que estão abaixo de você e trazê-las para si, né? Sim. Não, juro pra você que eu penso isso sempre, 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 sempre. Eu acho, assim, tem que ser um movimento coletivo. É, Tem que ser um movimento coletivo. É uma mudança coletiva, é uma mudança. Não é só a mudança do seu ambiente, é uma mudança de uma cultura inteira. Porque enquanto você só alcançar aí, enquanto você só tiver esse olhar individual, suas filhas, suas irmãs, sua mãe, vai ter que lutar para ter o respeito. é. É um respeito que devia ser garantido, porque os homens têm esse respeito garantido. Por que a gente não tem que ter, né? Então, muito importante a gente estar lutando pelas nossas conquistas individuais, mas é importante também a gente, dentro do possível, estar levando as mulheres, né, o coletivo junto, trazer aqui a ideia de que não sou só eu, qualquer outras mulheres têm essa capacidade, têm esse poder aí. Então, acho que isso que você falou é muito importante, né? Tá prezando também por esse coletivo. Sim, sempre de olho. E aí eu tava vendo lá no site da Girl Up que ela bate muito nessa questão da igualdade de gênero, né? Impressionante. Inclusive, quando você abre o site, tá bem escrito lá, eu não vou dizer a forma certinha, mas tá lá falando assim que em nenhum lugar do mundo existe igualdade de É, gênero. Não é isso? eu separei essa frase também. Tá vendo? Não é? Ou quando você para de frente com essa frase, você já te dá um susto, É né? pesado. Já te dá um susto, porque você fala, poxa, num mundo desse não existe. Em nenhum lugarzinho é isso mesmo. Então é muito impactante, né? E a gente cada vez mais tem que tomar consciência disso para a gente sair do lugar, né? E chamar os homens para ser os nossos companheiros também nessa luta, porque todo mundo sai ganhando, Não, né? sim. A gente tem essa visão de que o feminismo, que esses movimentos querem acabar o homem, mas pelo contrário, os homens também sofrem com isso. É que às vezes a gente não vê, mas o homem também sofre com machismo. Né? O homem tem aquele Ui, negócio de que tem que ser muito forte, fortão, viril, não sei o machão. quê, é? Se ele não for, é porque ele não é homem. É uma coisa que afeta também. Obviamente, a gente pega Claro. pelo lado da mulher, porque a mulher sofre aí algumas consequências que o homem não sofre. Mas é um movimento, esse olhar, ter esse olhar para os dois gêneros é muito importante, Sim. porque afeta os dois, não da mesma forma, mas acaba afetando também. Sim. E quais são as ferramentas da Girl Up que ela usa assim para poder liderar, fazer essas meninas líderes aí? O que que ela tem de né? Que faz vai! Mas assim, ferramentas em que sentido? O que que ela propõe para as garotas lá? Porque me parece que eu tava vendo que ela vai desde a educação até naquelas incentiva as meninas também a desenvolverem carreiras nas áreas que não são que são tidas predominantemente como masculinas, por exemplo, a ciência, a matemática. Conta um pouquinho assim pra gente, resumidamente. É que a Girl Up ela trabalha com alguns pilares. Hum, Então educação, saúde, livre de violência, se eu não me engano é também ser líder ou ser protagonista. Acho que são esses. E dentro disso, dentro desses pilares, ela faz esforços para potencializar essa luta. Então, como a Girl Up é um movimento muito grande, a gente vê eventos, então eventos globais, a gente vê oportunidades de ter contatos com outros países, outras
garotas. Então, a Girl Up faz muito isso por esse contato intercultural. Então, a gente acaba tendo a possibilidade de ter contato com outras culturas, outros pensamentos, e isso ajuda muito a troca de ideias, né? Porque a pessoa que eu estou conversando aqui tem uma ideia, tem uma realidade totalmente diferente da minha, e isso ajuda a incrementar o movimento, né? Então, esse contato com diferentes clubes de diferentes cidades, estados, países, enriquece muito cada grupo. Então, isso é algo que eu admiro muito na Girl Up. Então, a gente tem um site, nesse site tem todos os clubes. Você consegue ter acesso às atividades de todos os clubes, então você consegue ver o que estão fazendo em determinado país, determinada cidade. Eu acho isso muito legal, esse expansão aí, né? Essas várias áreas, legal. E assim, uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que a Girl Up não só prepara a menina para ser líder, né? Mas, assim, uma líder para si mesma, líder pessoal, mas para agir pelo bem mundial. Né? Então cria uma consciência dentro dela primeiro e depois fala, vai pro mundo agora. Sim, exatamente. É isso que eu te falei, né? Não adianta às vezes a gente só lutar individualmente, porque ó, muito importante dentro disso, mas se a gente consegue trazer isso para outra pessoa, para outro grupo, imagina o bem que você está fazendo. Então, por exemplo, eu tenho 19 anos, eu lutando lá dentro da comunidade, se eu conseguir mudar a cabeça, não sei, de 2, 3 pessoas, imagina uma criança, uma garota de 5 anos, já nascer com a possibilidade de ter um absorvente, já nascer sabendo o que é menstruação, já nascer tendo consciência do próprio corpo. Então, é lutar por mim, mas é lutar pelas pessoas, muitas vezes pessoas que não têm voz não. A gente fala na Girl Up que a gente dá espaço, a gente dá ouvidos, a gente não dá voz, a gente dá ouvidos, porque as pessoas têm voz, só que muitas vezes elas não são ouvidas. Boa, garota. Então, Gostei. a gente pega muito por esse lado, dá ouvidos, e tá trabalhando às vezes por pessoas que ainda não entenderam, ou que às vezes ainda não tem essa possibilidade de lutar da mesma maneira que eu. Sim. Eu consigo, então o que eu puder fazer pela outra pessoa, eu faço. É muito essa linha que a gente pega. Não, e trabalhar por meninas que nem nasceram ainda, né? Que vão encontrar uma sociedade melhor. Sim. Vamos frisar isso também, né? É essa a motivação, né? Sim. E aí, essa história sua com a Girl Up, qual que é a sua história pessoal, né? Porque você era uma Laura antes da Girl Up e uma Laura depois, né? Então, como é que foi esse movimento? Como é que foi esse amadurecimento? Como é que você desenvolveu a sua própria liderança? Então, eu acho que isso começou quando eu era pequena ainda. Acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. E eu sou uma pessoa... anos. Acho que uns 12, 13 anos. 12 anos eu brincava de boneca ainda, menina. Eu também, mas eu fazia dava pra equilibrar. Já fazia um movimento ali, né, pra reivindicar alguma coisa. Sim, é que eu com uns 12 ou 13 anos, eu pensava de uma maneira mais imatura, né, do que hoje, com certeza. Sim. Mas eu entendia que eu vivo numa situação muito privilegiada. Então, eu tive a sorte de nascer numa família que nunca passou necessidade. Tenho pais que foram sempre muito bons para mim. Então, eu nasci numa situação privilegiada, mas eu sabia que essa não era a realidade de todo mundo em minha volta, né? Nem todas as pessoas têm, às vezes, a condição de estar comendo as 3 refeições por dia, ou às vezes de ter um bom relacionamento com os pais. Eu queria que, de alguma forma, eu que estivesse na situação privilegiada, eu pudesse estar fazendo alguma coisa. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu queria fazer alguma coisa. E foi mais ou menos nessa idade, acho que dos 14 anos, que eu comecei a me envolver em uns projetos da minha escola. E eu comecei a fazer voluntariado. Eu comecei a ver, eu gosto disso. Faz sentido para mim. Nesse momento eu comecei a ter contato com pessoas em realidades totalmente diferentes da minha. Então foi o momento que teve aquele choque assim, de realidade. Eu saí da bolha que eu vivia,
né, que a gente vive numa bolha até se Sim. deparar com outras situações. E eu percebi que eu falei, não, isso aqui, eu preciso fazer mais disso, faz sentido o que eu tô fazendo, eu sei que tem gente que precisa, eu sei que eu tô, mesmo que às vezes de forma limitada, né, eu tô lá ajudando o grupo, eu sei que pra alguém isso tá fazendo diferença, e é isso que eu quero continuar fazendo. Então, quando eu fui pra faculdade, quando eu me mudei para Minas, eu sabia que eu queria continuar com isso. Eu falei, não, esse é o caminho. Só que eu queria, naquele momento que eu fui, eu queria trazer uma visão mais afunilada. Eu queria trabalhar com a mulher especificamente, com a desigualdade de gênero. Porque teve uma coisa que me marcou muito quando eu era criança. E assim, eu sempre fui uma criança que gostava muito de usar shorts. Eu não usava calça de jeito nenhum. E eu sofria para usar calça quando eu tinha que ir para a escola, que na escola você tem que usar calça, né? Eu achava ruim, não queria usar de jeito nenhum. Quando eu entrei na pré-adolescência, quando eu entrei na puberdade, eu já não me sentia mais à vontade de calça. Porque eu saía na rua, eu já não me sentia mais respeitada por algumas pessoas. E eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a ficar mal com isso, e daí eu parei de usar shorts por momentos. Comecei a usar só calça, não usava saia, nem shorts, nem vestido, porque eu já não me sentia à vontade, eu me sentia, sei, desconfortável. E daí, quando eu entrei na faculdade, eu queria transformar esse incômodo, esse desconforto, em ação. Eu não queria só falar sobre, eu não queria só chegar aqui e falar que eu acho isso errado. Eu queria trazer alguma coisa para mudar essa situação, né? E foi nesse momento que eu encontrei a Girl Up, que eu comentei, né, que encontrei pela internet. Nesse momento, tudo fez sentido para mim. Eu falei, era isso que eu estava precisando, era isso que eu estava esperando. Eu não sabia não sabia antes o como fazer, mas eu acho que a Girl Up vai dar o rumo que eu preciso. Faz sentido. É um grupo, é essa visão da desigualdade, essa luta pela igualdade, é isso que eu quero, é isso que faz sentido para mim. Porque é o que me deixa inconformada. Então, a partir desse momento, eu decidi que era o que eu ia fazer, eu ia trazer para a faculdade, eu ia trazer para a comunidade. Então, nesse momento, eu entrei em contato com algumas amigas minhas, né, que eu já conhecia, que eu sabia que sentiam esse mesmo inconformismo que eu, né, inconformismo com a situação que a gente vive, com a sociedade, com a situação que a gente é obrigado a viver, às vezes. A gente se reuniu, depois de uma conversona, de um desabafo sobre o que está errado, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser diferente. E a gente viu que a gente queria levar isso para o mundo, né? A gente queria levar transformar o inconformismo em ação. Então a gente foi lá, foi atrás foi atrás de falar com a faculdade, foi atrás de se organizar e demos origem aí à Grow Up. Ainda é bem recente, a gente começou ano passado, mas já estamos bem estruturadas, já fizemos vários projetos, e é o que eu te falei, a gente está muito unida pelo propósito. Então, a minha história com a Girl Up, eu acho que o ponto-chave, assim, se tivesse que definir em uma palavra só, é o propósito. Para mim, esse assunto que a gente trabalha, a forma como a gente trabalha é muito importante. Eu vejo essa compreensão das garotas também, eu vejo esse inconformismo das garotas, e é o que faz a gente estar até hoje, né, nas dificuldades, mas juntas. Então, pois é, você está citando em dificuldades. Qual que é a maior dificuldade que as mulheres apresentam para tomar essa liderança para si? Qual que é a grande barreira que você observa que elas chegam com quais histórias quando a Girl Up vai trabalhar uma certa situação ou vai reprogramar a mente dessa mulher? Qual que é a grande dificuldade que ela apresenta? Quais são essas barreiras dentro dela que ela tem que quebrar? Eu vejo menos barreira nas garotas da Girl Up do que das garotas de fora. Porque as garotas que estão na Girl Up já entraram com essa mentalidade de que tem alguma coisa errada. Então, isso é algo que ajuda muita gente nesse trabalho. Então, se elas sabem que tem alguma coisa errada, elas já chegam com a cabeça um pouco mais aberta. Então, vamos discutir isso, vamos discutir aquilo, vamos propor projeto. Às vezes, para a garota que está de fora, às vezes não enxerga a necessidade, não vê sentido, não vê propósito.
não acho que desigualdade exista, então acho que tem essa diferença. Sério? Tem gente que acredita. Legal. Então elas já vêm com essa demanda, já procuram o A Girl Up porque já tem essa demanda, já é a sua visão de mundo, né? Sim, uma coisa que eu vi muito das garotas, das últimas garotas que entraram, Ah, é realmente enxergar o propósito, ver que faz sentido, ver que faz. Não, eu preciso lutar porque pra mim não tá certo. Então é esse inconformismo, esse negócio de querer mudar que faz elas chegarem. Obviamente a gente continua trabalhando isso lá dentro, mas é o que dá aquele impulso inicial, sabe? Tá insatisfeita com a realidade atual. Eu vejo isso muito nelas e a gente trabalha muito isso lá dentro também. e aí vocês têm algum movimento no sentido também de levar a Girl Up o clube levar para aquela região, porque você está falando de um movimento que as mulheres se reconhecem num momento para mudar isso. Mas vocês têm também assim, olha, a gente só não pode ficar recebendo, a gente tem que ir atrás, né? Porque eu acredito que a ideia é realmente expandir cada vez mais e atingir cada vez mais mulheres. Existe esse tipo de movimento também? Daí você fala das garotas da comunidade entrarem? Ou... Da Girl Up e buscar essa expansão também, não só esperar que haja uma consciência das meninas que estão de fora e falar, olha, tá errado alguma coisa, eu procurei a Girl Up para poder fazer parte. Ou seja, existe uma coisa de tomar a consciência dessas meninas que não fazem parte ainda do clube para poder falar, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio, porque não tá legal isso? Sim. Então, a parte mais. Eu acho que uma coisa que limita um pouquinho a gente é a pandemia. Porque os outros Sim, projetos da verdade. faculdade, quando a gente veio para a pandemia, eles já estavam firmes, então todo mundo já conhecia. A Grow Up surgiu na pandemia, então Olha. antes não existia, a gente surgiu na pandemia. Eu acho que ter esse contato presencial, então das pessoas verem a gente com uniforme, verem a gente numa reunião, em um projeto, eu acho que isso dificulta um pouquinho, né, para tomar Sim. conhecimento realmente. Mas a gente tenta trabalhar nesse contato o ano todo, então a gente busca trazer oportunidades não só para quem está aqui dentro, não só para quem já é da Grow Up, mas trazer oportunidades para quem ainda não é. Então, quando a gente fez a campanha, quando a gente foi distribuir os absorventes da campanha, a gente abriu para outras pessoas, então teve gente que não era da Grow Up, mas quis participar do voluntariado, foi lá, ajudou a entregar, a gente tenta, às vezes a gente leva palestras para a universidade, a gente leva bate-papos para a comunidade, então a gente tenta chegar nessas pessoas, não oferecendo diretamente a Grow Up, Sim, mas entendi. fazendo aquele papel que eu comentei com você da conscientização, de que é Sim. importante, tem que ter um esforço, a gente sofre com isso. E daí, quando a gente passa por esse processo de conscientização, de entender a importância, daí vem a segunda fase, que é elas virem atrás da gente. Sim. A gente faz a propaganda, Lógico. e depois tem algumas que realmente se identificam com a causa e querem participar de verdade, querem estar presentes, ativas no grupo. Nossa, bacana. Então é bom a gente frisar aqui, então, que a Girl Up está aberta, né, a essas questões de até demandas ou até mesmo parcerias, né, igual você está falando aí, voluntários, que às vezes a pessoa também não tem como participar do movimento, mas em ações pontuais é possível, né? Sim, é super possível. A gente comenta muito isso no grupo, de estar abrindo para outras pessoas, porque, como você falou, às vezes na correria da faculdade ou do trabalho fica difícil, mas voluntariado é uma experiência que enriquece muito, muita Nossa. gente, muito, assim, em questão de empatia, de comunicação. Então é algo que a gente não quer deixar restrito só para quem já é membro, a gente quer que outras pessoas tenham contato, porque foi algo que me mudou muito. E a gente quer que essa mudança seja feita em outras pessoas também, porque é realmente Sim. muito enriquecedor. Ah, isso, você falou que impacta muito. Laura, como que você enxerga a Girl Up? Se você tivesse que resumir ela no significado que ela representa para você, como é que você diria? Ixi. Eu falo tanto que é difícil resumir.
Sim, eu falo assim, Brenda, olha, se eu tivesse uma palavra que definisse a Girl Up, seria essa. Pensar. Eu acho que é uma tecla que eu bato sempre. Eu acho que é oportunidade. Eu penso em Legal. Girl Up, eu penso em oportunidade, porque foi uma coisa que me limitou muito quando eu era menor. Foi a questão, foi não ter oportunidades. Quantas vezes que a gente ouve, né? Vai ter voluntariado, você não quer participar. Eu, pelo menos, nunca vi uma grande movimentação por trás disso. Então, a Girl Up, pra mim, é a oportunidade de você se envolver, a oportunidade de você crescer. Então, quem se desenvolve na Girl Up não sou só eu que era presidente, não é só a atual presidente, é todo mundo que está lá dentro. Então, todo mundo tem espaço para dar palestra, todo mundo tem espaço para trazer gente nova. Olha. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito lá dentro e que, para mim, é realmente um ponto-chave, sabe? É você trazer essa oportunidade. Porque, às vezes, as oportunidades ficam muito limitadas a um grupo de pessoas. Verdade. Então, a ideia da Girl Up é expandir essas oportunidades. Você não precisa ser a que mais fala, você não precisa ser a que traz mais ideia. Você precisa querer estar lá. Você está querendo estar lá, você vai ter a oportunidade de estar se desenvolvendo. E eu acho que isso para mim, é o ponto alto. Legal, nossa, gostei muito. Pois é, e você, enquanto mulher, espera o que das mulheres? Eu acho que essas duas últimas perguntas estão sendo mais difíceis. Mas... deixa o coração falar. É papum, é pra pegar de surpresa mesmo. É mesmo. Acho que o que eu espero é a abertura para ouvir. Eu acho que é isso que eu espero. Então, a abertura de, às vezes, você deixar uma pessoa te falar algo que às vezes você não confia tanto, você não acredita. Então, tá dando essa abertura para ter novas experiências, ter novas opiniões, porque é nisso que a gente consegue estar mudando. Então, eu não espero que as mulheres já cheguem com uma opinião, sou feminista, sou isso, sou aquilo, eu vou pra luta todo dia. Não espero. Eu acho que ela tem que formar a sua opinião, ver se faz sentido isso pra ela, se é algo que ela concorda, tem que ser algo que ela concorda, mas o que eu espero é a oportunidade para ouvir. Porque eu vejo muita gente, às vezes, negando algo que não tem tanto conhecimento. Só que para você negar, para você ser contra, você tem que, no mínimo, ouvir, você tem que entender. Isso aqui é o movimento, isso aqui é o que a gente luta. E a partir do momento que você ouviu, daí você forma a sua opinião. Você forma a sua opinião, mas forme a sua opinião consciente com base em alguma coisa, né? Exatamente. Vai lá e experimenta. Exatamente. E se você vê que não faz sentido, você é livre, mas sempre ouça, porque acho que isso aumenta muito o repertório. Com certeza. Ecoa mais, né? E assim, eu estava vendo pelo site, eu gostaria que você falasse também, que não só quem quer participar, mas existem maneiras de você apoiar o movimento, fazer doações, né? Seja a partir de ações de campanha ou até mesmo dinheiro. Então conta pra gente um pouquinho como é que funciona isso. Então, a Girl Up, como eu comentei, ela atua de diversas maneiras. Então, vira e mexe, a gente tem um grupo geral, então tem um grupo com todos os clubes do Brasil. Vira e mexe, aparece lá no grupo, meu grupo tá fazendo campanha, meu grupo vai ter treinamento, meu grupo... E é algo muito constante, sabe? Sempre tá tendo campanha, tá tendo evento. E daí só de você às vezes estar compartilhando, chega para uma pessoa que precisa, que às vezes não teve acesso, que às vezes a gente não conseguiu alcançar. Então, assim, a gente fala de estar ajudando no sentido de estar apoiando mesmo, né? Então, se der para doar um dinheiro, ótimo, mas se não der, divulga aí o que a gente está fazendo. Legal. Passe aí para outras pessoas, porque a gente passa informação, a gente tenta passar informação, não é só fotos, não é só... A gente traz discussões, traz tópicos importantes, né, nesse processo de amadurecimento da mulher. Então é bastante nesse sentido, você consegue estar ajudando. Tem a Girl Up Global também, que daí eu não vou conseguir te falar exatamente o processo para doação, mas com certeza... E a gente tem site também, né, para isso.
O interessante é a gente falar que existe essa possibilidade, né? Isso que é mais importante, porque fica mesmo muitas questões e com certeza até o final aqui a gente vai passar os endereços certinhos de tudo, para todo mundo que tiver dúvida, quiser participar e fazer parte desse movimento. O que a gente quer é isso mesmo, né? O que a gente falou é disseminar esse movimento para mais e mais meninas, mulheres, garotas. Só um minuto, porque o meu computador tá dando aqui que vai terminar a bateria. Tá na loucura, peraí. Sem problemas. O meu eu já deixo conectado, que é pra não... Não, e eu tô com ele conectado, menino. Acho que a minha tomada aqui não tá funcionando mesmo. Aí não dá, né? Peraí que nós vamos resolver isso aqui. Ai, que isso. Assim não pode, não. Gente, ó. Vocês me desculpem por isso, tá? Juro pra vocês que as coisas acontecem de uma maneira muito estranha comigo, sabe? Eu já contei isso pra Laura no início da nossa conversa. E a Laura é uma fofa, porque ela foi super compreensiva. Mas é porque é o seguinte, sabe, Laura? Eu tô passando esse podcast pra vídeo. Peraí, gente. É assim mesmo. Pronto, resolvido. Ao vivo é sempre mais difícil, né? É isso mesmo. Então, assim, eu ainda estou apanhando com algumas coisas, mas eu acredito que até o fim do ano eu fico boa no negócio. Mas ok, está tudo certo, não temos mais nenhuma ameaça. Então, só retomando, a gente até o final do podcast vai passar todos os endereços, tanto de redes sociais quanto os sites, porque aí todo mundo vai poder, ó, mergulhar lá. Porque tem cada história bacana, né? Sim. De inspiração, de mulheres líderes. Não deu para ver todo o site. E aí, ó, você falou aí de ajuda a gente a divulgar. O IF já caiu, tá de portas abertas, tá? Assim que tiver um evento que você queira divulgar, né? Às vezes até online, que muita gente pode participar de qualquer região, aqui de Minas principalmente. Então, pode me mandar, que aí a gente vai fazer aí essa parceria com certeza. Eu super apoio. Pena que eu não tenho mais 29 anos, né, gente? Nossa, mas só de divulgar já ajuda, porque, como eu falei, a gente ainda tá crescendo, né? Então a gente não... Tem algumas pessoas aí, alguns perfis que a gente não alcança. Então, nossa, vai ser incrível. Não, e claro, e eu super apoio essas coisas, e eu tô até pensando aqui se eu não vou criar uma girl up mais, sabe? Acima de 30? Eu acho que vai fazer sucesso. Ah, olha só, tá vendo? Já tem alguém aí pra me ajudar, ó. Já tem experiência aí, né? É bom que eu já tenho pra onde ir depois que eu acabar a faculdade. Ah, então. Olha pra você ver, gente. Vê se eu aguento um negócio desse. Ah, menina, essa é esperta mesmo, hein? Olha só. Agora, Laura, é aquele momento da dica, né? Eu amo esse quadro, porque depois que a gente já conversa um monte de coisa, a gente ainda vai e traz ainda mais dica da convidada. Eu também trago a minha dica, como vocês já conhecem por aqui. Mas, assim, me conta, o que você separou para nós? Bom, eu pensei em um filme que eu assisti não tem muito tempo, mas que eu achei, assim, muito legal. Realmente me fez pensar. É um filme que chama Suprema. Suprema. Eu já vi falar desse filme, acho que eu não assisti ainda. Conte-me. É legal, vale a pena. Eu peguei aqui como chama? A sinopse, porque faz um tempo que eu assisti, então eu não lembro de cor. Mas é muito legal. Vai lá. Que fala da Ruth, que se formou em Direito em duas instituições que eu acho que... da juíza, né? Isso, essa mesmo. Essa. Mas não assisti ainda, não. Vale a pena assistir. Conte-nos. E daí ela se formou em duas instituições que eu acho que você já deve ter ouvido falar, em Harvard e em Columbia. E ela era a melhor. Assim, era uma turma que era majoritariamente homem, acho que era ela e mais duas mulheres, se eu não me engano, em uma turma com dezenas de homens. Mas ela era sempre a melhor, ela era a que mais se destacava. Só que quando ela se formou na faculdade, ela não conseguia arranjar emprego, porque ninguém queria uma advogada. Ninguém queria contratar uma advogada, né? Então, uma mulher para estar assumindo aí essa função. Então, ela sofreu muita resistência. No final, ela não conseguiu
esse emprego, e ela começou a dar aulas. Ela se especializou em direito relacionado ao gênero, então ela lecionava essa matéria, e daí, eu não sei se eu tenho medo de contar muito do filme, mas daí surge aí uma oportunidade para ela estar revolucionando essa área do direito, que até então abria muitas brechas nas leis que permitiam a discriminação contra as mulheres, né? Permitiam a desigualdade de gênero. E surge aí uma oportunidade para ela estar trabalhando com toda essa experiência que ela adquiriu para revolucionar essa parte aí do direito. É um filme muito legal, muito bom mesmo. Não, e a gente precisa falar aqui que ela morreu recentemente, né? Mas uma mulher que foi falada no mundo inteiro, respeitadíssima, uma juíza respeitadíssima na corte americana, norte-americana. Gente, quando a gente fala, você tem que fazer uma limonada ou qualquer outra coisa que der com os limões que a vida te dá, é disso. É disso que a Laura tá falando, entende? E nós, mulheres, olha pra você ver, ela viu brechas, né? Ela foi atrás disso, se especializou, ou seja, ela fez limonada e distribuiu para um monte de gente. Ela fez tudo que ela podia fazer. Exatamente. Então, assim, é disso que a gente fala, né? E a gente precisa falar aqui, deixar claro que o tempo todo, mais uma vez, a sociedade fala para as mulheres: você não vai dar conta, você não consegue, esse lugar não é para você. Né? Então que a gente possa se inspirar e ter mais Ruths espalhadas pelo mundo, e outras Marias, e outras Terezas, e outras Lauras, né? Para a gente poder fazer essa expansão mesmo das nossas vozes e para sermos ouvidas, que é o que a Laura falou, não é só falar, é ser ouvida, né? E aí, dentro disso, tem mais alguma dica? Eu separei essa. Não, tudo bem, não tem problema não, porque é o que eu costumo dizer, a Girl Up aqui já é a nossa dica, e é dentro, né, de mais um objetivo de divulgar esse movimento. Eu me deparei com várias histórias lá no site, e uma delas me chamou muita atenção, porque se a gente falou de pobreza menstrual, tem uma história lá que traz o testemunho de meninas transformadas. Ai, só de falar nisso me dá sabe, uma luz no olho. Porque era uma campanha de arrecadação de fundos para meninas refugiadas em Uganda. É procurar lá, gente, vai lá nesse site, a gente vai deixar o endereço certinho. E aí tem uma parte da história lá que fala o seguinte: os programas garantem que as meninas possam ver uma sala de aula durante a vida e tenham a chance de ser apenas uma menina. Sim, esse projeto é muito legal, muito legal. E isso é muito profundo. Por que a gente está falando dessas meninas da Uganda? Por que isso é tão profundo? Primeiro, o acesso à escola. Coisa que talvez que você que está vendo a gente ouvindo, é normal para você, é fácil. Mas é o que a Laura nos falou, são tantas realidades, né? O movimento é global, e é tanta carência, e aí você tem meninas que não têm acesso a uma escola, ou que ela não tem chance de ser uma menina, sabe por quê? Nesse país, essas mulheres são muito exploradas. São exploradas desde muito novas, seja com trabalho escravo, seja com casamento forçado, né? Porque as condições são muito precárias, então às vezes elas têm que vender o próprio corpo, têm que se entregar a um marido mais velho, um casamento arranjado, muitas vezes adolescentes. Então isso me deu um tapa na minha cara, tipo assim, a chance de ser apenas uma menina. Então, assim, nossa, amando a Girl Up. E eu não sei, você falou do casamento forçado. Você chegou a ver, tem um projeto que é voltado para isso também.
Então, eu vi vários projetos, sabe? Igual eu te falei, eu não tive tempo de fazer aquela visita e tantos depoimentos que eu comecei a ler e falo, nossa, eu tenho que terminar aqui essa pauta minha com a Laura, porque senão e eu, sabe, eu sou muito curiosa, então eu vou, eu puxo, aí eu continuo lendo e vou. E eu vi que tem vários projetos, né? Por isso que é tão fascinante esse projeto da Girl Up, porque são as nossas carências, mulheres. São as nossas carências. Homens querem conhecer do que a gente está falando, do que a gente precisa, vai lá. Vai lá, porque a gente está falando de realidade, né? Sim. Diferentes realidades, né? Diferentes. Isso que é legal, não é uma coisa fechada, padronizada. Vamos ver o que você precisa, o que você está precisando, o que está fazendo falta. Vamos trabalhar em cima disso. Isso é algo que a Girl Up faz que eu gosto bastante, né? Ela pega bem na ferida. Bem na raiz, E direto ao ponto, que é o que eu gosto aqui. Vai direto no que precisa, não fica dando rodeio, não, né? E aí, então vamos lá. Quem quiser participar do Girl Up, a gente já falou, já deu várias dicas durante a nossa conversa. Quem quiser, né, descobrir um clube perto de onde mora, como é que faz? Quem quiser doar, participar, enfim, conta aí pra gente quais são os canais, tanto do clube do qual você é uma das fundadoras, quanto de modo geral. Então, a Girl Up está muito presente no Instagram. Lá no Instagram a gente faz muita divulgação dos nossos projetos. Inclusive, foi por lá que eu tive meu primeiro contato, que eu conversei com uma das garotas da Girl Up. O que eu fiz? Eu acessei o Instagram do Girl Up Brasil, né? Tem um grupo que é geral, é o Girl Up Brasil. Uhum. Lá você consegue entrar em contato com alguém, com uma das representantes, se eu não me engano, acho que é esse o nome, e ela vai estar te direcionando, falando assim, você precisa estar falando com essa pessoa aqui. Você é da onde? Ela vai perguntar de onde você é, né? Ela vai entender de onde você é, e vai estar te direcionando. Como funciona, né? A Girl Up é dividida em grupos, então tem uma pessoa responsável por cada região. Então, a região do Triângulo Mineiro, região... Então, você entrando no Instagram geral da Girl Up, você consegue ter um direcionamento lá, porque lá você vai conseguir falar com alguém responsável, que tem vai esse te contato. Direcionar. Exatamente. E fala o seu Instagram, agora o da Girl Up RP. Então, daí o da Girl Up RP é girl.uprp. Daí, só mandar mensagem lá que você já consegue falar com a gente. Legal. Lá certinho. E aí também tem o site, como a gente está falando aqui, né, da Girl Up, que está em português, gente, é tranquilo, vocês vão ter muita informação lá. Nossa, conheçam e vocês vão apaixonar, tenho certeza, né, vão querer comprar a ideia muito mesmo. Tem muita informação lá. Tem, nossa, informação importantíssima, que a gente tem que puxar para o nosso dia a dia mesmo. Inclusive, lá tem informações falando de como criar um clube, como se envolver em um clube. Se você não conseguir pelo Instagram, tem pelo site também. Então tem bastante meios. Eu vou dar um jeito de entrar aí, viu? Nem que eu tenha que fazer uma identidade falsa. Tá brincando. Algum jeito. Ou então, gente, eu conheço a Laura. Ela que falou que eu posso vir aqui. Tem um contato aqui. Não é? Contato quentíssimo. Ô, Laura, brincadeiras à parte, eu quero muito te agradecer, né, a sua disponibilidade de trazer esse projeto para cá, para o Ai, a Ficha Caiu. Nossa, que fantástico, sabe? Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ser rede, ampliar redes, né, crescer cada vez mais, espalhar, eu falo a fofoca boa. Não existe fofoca boa, mas aqui sim. Crescer com essas mulheres e fazer com que as nossas vozes sejam realmente ouvidas. Então, muito obrigada por esse momento, por dividir a Girl Up com a gente. Eu que imagino, eu que imagino. Eu que agradeço, Brenda. Para mim foi muito especial estar aqui. Como eu falei, é um projeto que eu acredito muito, é uma coisa que eu faço assim, realmente com amor, né? Eu trabalho com muito amor. Então, quando você me chamou, eu fiquei muito, muito feliz. Que eu acho que é algo que vale a pena ser divulgado, acho que é algo legal das pessoas terem, pelo menos conhecimento, pelo menos saber que tá lá, eu acho, existe, acho né? importante. É o primeiro passo, né?
É, e a partir daí a gente desenvolve, mas ter esse primeiro contato eu achei muito legal. E eu acho legal essa conversa que a gente teve, de estar trazendo informação mesmo, né? Claro. Tá trazendo conhecimento. Então, agradeço muito pela oportunidade, pelo tempo. Imagina, que isso, o prazer, a honra é toda minha. E quando tiver mulheres girl power up, pode mandar para cá que eu vou ter o maior prazer de conversar com elas aqui também. Eu gosto muito disso, sabe? Conhecer mulheres como você, tão jovem, né? E desde muito nova já sabia o que queria. E aí tá fazendo esse movimento maravilhoso, que você tenha esperança a cada dia que você amanhece, que você acorda, que você... Eu sei que é difícil, né? Manter um movimento desse. Você sabe, você sabe. Então, que você tenha realmente, sabe, essa força para poder manter esse projeto e trazer mais mulheres ainda, porque eu sei que a caminhada é muito longa, né? Mas tem que ter fôlego, parar, chamar a coleguinha, me ajuda aqui, porque agora ficou difícil caminhar sozinha, né? E aí a gente vai juntando vozes, vai juntando as mãos aí pra gente fazer uma corrente do bem. Né? Sim, não, com certeza, com certeza. Essa nova geração da Girl, eu tô quase saindo, mas as que estão agora também tenho certeza que vão fazer um trabalho incrível. Elas são pessoas incríveis, incríveis, então pode esperar coisas ainda melhores, que vai ter Girl Up crescendo aí, vai ter mais gente ouvindo da gente. Já tá dando spoiler, hein? Se liga na parada. Fiquem no nosso Instagram. Boa. Tá por dentro. É isso aí. Ó, então este foi mais um podcast, o Ai, a Ficha Caiu, né? Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente fica batendo papo lá no Instagram, no @Ai, a Ficha Caiu. Então você que não segue ainda, vai lá e pode trazer mais mulheres, trazer temas. Eu vou ter o maior prazer de aumentar essa rede, né? Vamos fortalecer mesmo, compartilhar esse episódio para que chegue a muitas mulheres ainda. E homens também, né? E esse podcast também vai em formato de pílulas, todos os dias nas rádios da Massa, em Belo Horizonte, e também Galáxia, em Coronel Fabriciano. E aí, né, gente, essa novidade que eu contei aqui, que é o canal no YouTube, o Ai, a Ficha Caiu, né? Por isso que a gente está aqui, mostrando a cara e a coragem, né, Laura? Para trazer assuntos, enfim. E aí você já pode se inscrever no canal se ainda não fez isso. E ativa o sininho, porque toda vez que tiver uma entrevista incrível, igual essa convidada maravilhosa aqui, você já fica sabendo, já pode em primeira mão tá ouvindo, vendo e compartilhando, tá? Então, como eu disse, fica à vontade para sugerir temas. Aqui é um lugar que está de portas abertas para todo mundo. E ó, que vem a nossa liderança feminina. É disso que a gente quer. Vai vir. Né? Laura, um beijo, foi um prazer falar com você, e como eu disse, precisou de divulgar, manda pra cá que eu vou ter o maior prazer, tá bom? Um beijo, muito obrigada, Brenda, e também o que você precisar, a Girl Up tá sempre de portas abertas, com toda certeza. Com certeza, caiu nessa rede e não sai mais, entendeu? Entrou pro contatinho, meu amor, já era. Isso que é bom. Né? Ó, então um beijo, foi um prazer falar com você e até a próxima. Até, tchau. Tchau, tchau.